Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Obrigado a você pela presença em nossa reflexão matutina. Lembrando a todos e a todas que hoje, terça-feira, estamos vivendo mais um dia. Obrigado a Deus pela graça da vida. E vamos lembrando que essa semana tivemos aí um momento onde, sem mais nem menos, algumas pessoas atacaram um juiz do Supremo Tribunal Federal, alegando que o mesmo é vendido, comunista, etc. e tal. Ainda não houve uma superação ou tampouco uma reflexão sobre o que é ser comunista nesse país chamado Brasil. A nossa indignação e a nossa fala envolve ainda definir o que é comunismo. É interessante que na década de 60, quando o nosso país sofreu um golpe que alguns dizem que é revolução, o Brasil definiu que tudo era comunismo. E parece que esse século ainda não passou. Se você pensa diferente de mim, você é comunista. Se você tem alguma atitude que não concordo, você é comunista. Resumindo a história, o comunismo virou referência para tudo aquilo que nós discordamos. Quando, na verdade, se formos olhar bem o que é o comunismo, vem da palavra comuna, ou comum, quer dizer aquele que quer o bem comum. Embora não sejamos comunistas de fato, pois se olharmos de fato e de direito, o comunismo é utópico, onde todos têm dignidade respeitada. E aquilo que Dom Adriano Hipólito fala no século passado, quando ele diz que tanto na direita com o capitalismo, como na esquerda com o comunismo, toda a violência é empregada para se manter no poder. Também, ainda falando nesse contexto entre comunismo e não comunismo, entre capitalismo e socialismo, ainda temos a definição de ofensa esquerdista ou esquerdista. É interessante que, se você olhar para o contexto histórico da palavra esquerdista ou da posição ideológica esquerdista, nós temos um resgate histórico lá da Grécia Antiga. Quem era a esquerda? A esquerda era aquele que estava contra o rei ou contra a autoridade constituída de forma democrática ou de forma ditatorial. Se formos olhar hoje, no país chamado Brasil, quem é a esquerda hoje, através da lente do recorte histórico? Bom, você vai ver que a esquerda hoje não é, o caso o PT, nem tampouco quem está ligado ao poder religioso ou ao poder civil. A esquerda é aquele que está em oposição ao poder, seja religioso, civil. Então hoje a esquerda seria o PL, historicamente falando. As pessoas saem falando as coisas na rede social, saem fazendo as coisas de forma muito cabeça dura, a exemplo daqueles que atacaram o Alexandre de Moraes, que sai dizendo e fazendo e falando e acontecendo e não faz nenhum tipo de... não para pensar. E depois vai dizer, não, agi no calor da emoção. O respeito àqueles que pensam diferente, o respeito àqueles que têm status diferente, passa pelo viés democrático. Ontem, vendo César Casarejon, falando juntamente com o tio Rei, Reinaldo Azevedo, os dois estavam num encontro, num debate, e ele dizia sobre a questão de viver na democracia. Viver na democracia envolve você aprender a respeitar e a conviver com o diferente. É uma frase interessante. É você saber que a sua igreja não é a única opção de fé. É você saber que a sua comunidade de fé é uma opção, não
a mandatária da situação. Talvez nós, cristãos, durante séculos, tivemos aí a necessidade de se dizer donos, como diria Francisco Rufino, donos de toda a feira. E hoje somos donos apenas de uma barraca, pois a feira é plural. A feira é a sociedade. E vamos nós aqui para o Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24. Lembrando que é a continuação do Evangelho de ontem, indiretamente, quando Jesus começa a censurar duramente as cidades. Nós somos seres humanos e queremos sempre milagres. Eu, particularmente, adoro milagre. Quem não gosta de milagre? O milagre de estar vivo, o milagre de poder respirar, o milagre de estar aqui agora falando com vocês. Quem diria que há pelo menos 15, 20 anos atrás teríamos essa oportunidade de, durante a nossa estadia nessa realidade humana, poder conversar aqui via WhatsApp, ou eu falar para tantas outras pessoas, né? Aqui atingimos, isso é o milagre da tecnologia. Interessante que Jesus hoje, ele questiona esse tipo de pessoa que só caça milagre. Pessoas que vão para a comunidade por causa do milagre. Durante toda a sua vida pública, seu ministério, Jesus proibia que o seguisse apenas pelo milagre. É muito comum nós termos pessoas que são as seguidoras de milagreiro. Atualmente temos um tipo de cristão que vai à Missa da Graça na quarta-feira, na paróquia X, vai no culto da libertação na quarta-feira, na igreja Y, vai não sei mais aonde, e sempre buscando esse milagre, sempre buscando essa graça. E Jesus questiona esses cristãos, esses judeus, essas pessoas que vivem de caçar milagre. O milagre, ele não pode ser uma busca desenfreada. O milagre, ele tem que ser uma vivência cotidiana. Ser grato pelo milagre de estar vivo, ser grato pelo milagre do dia de hoje, mas não deixar de buscar a conversão. E a conversão, quando falamos aqui, é a mudança de atitude. É mudança de atitude. E essa mudança envolve, sobretudo, estar vivendo como Jesus. Não apenas o buscando como um taumaturgo, um milagreiro. Alguém que lhe pode ofertar algo. Alguém que lhe pode dar algo. Esse é o jogo de Jesus hoje. Por isso ele fala de tu, Betsaida, de tu, Corazim. Pois as pessoas que buscam Deus apenas pelo milagre, certamente a salvação fica mais difícil. Pois buscam pela troca do sobrenatural, do fenomenal, daquilo que vai além do contexto do dia a dia. Também nós, quando falamos na área da ciência política, também buscamos Jesus apenas, ou melhor, que buscamos para poder se eleger, alguns e outros deputados, a gente sabe que existe um ou outro prefeito, que esse ano é o ano pré-eleitoral, então tem prefeitos e prefeitas dando tudo que os pastores e padres pedirem para poder obter o apoio político ano que vem, para alongar, como diz o outro, para lucrar o apoio político, algo que nós devemos entender como algo inaceitável. Por que inaceitável? Porque se você segue Jesus, você não precisa estar ligado a esse ou aquele tipo de poder político para poder você se beneficiar. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, um bom dia. Lembrando que o dia de hoje é terça-feira, um dia corrido. E pedindo a Deus que nos abençoe, que sejamos uma semana maravilhosa. Que Deus nos ajude. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.